Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças. Graças por tudo, graça pela assistência do Teu Santo Espírito, Pai, neste lugar. Ele dentro de nós e pairando sobre nós, desejoso de realizar coisas, Pai, mas hoje, especificamente de realizar a cura. É a sua especialidade isso. E nós estamos abertos para esse tempo, Pai. Nós estamos desarmados por dentro para que toda a operação dos céus, a operação de cura, Pai, sabe, os seus anjos, as suas ordens, a sua maneira de curar, a forma certa, ela possa estar se manifestando nesse lugar, papai, sabe, encontrando pessoas disponíveis para que elas possam ser tocadas através da palavra e através do Espírito, gerando vida e gerando cura em um nome de Jesus. Eu gostaria, por gentileza, de começar fazendo a base, porque eu sou um dos primeiros. Eu tenho que primeiro, para se falar de cura, você tem que saber o porquê que tem que se falar, né? E como que começou. Então, sabe, eu gostaria que me pusesse lá em Gênesis 2, a partir do 15, ou do 15 ao 17, e para que possamos entender, que está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Foi a função que Deus deu para o homem. Essas duas funções, para cultivar e guardar. Amém, amados? Mais um pouco. E está falando de o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi as ordens que o Senhor deu para Adão. Olha, sabe, está aqui. Todas as plantas, todas as árvores, você pode comer dela livremente, mas dessa você não pode comer. E a Bíblia fala, porque se dela comer, você certamente morrerás. Que aprendemos no rema, né, que é morrendo, ou seja, morrendo espiritualmente no espírito, depois o corpo também morre. Ou seja, é uma desobediência que gera consequência. Nem sempre no momento é consequência no espírito, mas na sequência, sabe, o corpo vai também sendo afetado pela desobediência, e certamente ele vem a morrer. E que certamente está falando ali, certamente se comeres. E o que podemos observar, e que quando Deus, sabe, ele colocou o homem ali para cultivar, o que cultiva é zelo, é cuidado na ordem daquele quem falou, e para guardar. Isso é um privilégio. Deus fez todas as coisas. Ele poderia ter colocado os arcanjos para cuidar, né? Eficiente, não, mas ele confiou no homem. E se você vê, sabe, que a palavra, ela fala que Deus, ele é onisciente, onipotente. Ele sabia que Adão, na sequência, iria pecar, mas mesmo assim Deus confiou nele. Deus está falando contigo. Deus, ele confia na pessoa, independente de, você tem valor para o Senhor. E o que podemos observar que nessa desobediência de Adão, fala que
o pecado entrou no mundo naquele exato momento. Naquele exato momento foi que as enfermidades entrou no mundo naquele exato momento, na desobediência de Adão. Ou seja, ele ouviu a palavra do próprio Deus. E quando a sua esposa foi falar para ele, não, você pode comer, ele não considerou a palavra saída da boca de Deus que foi falada para ele mesmo. Então, o que podemos aprender nessa sequência de ministrações que vão falar de cura? Nós não temos Deus vendo assim visivelmente, mas nós temos a sua palavra. A sua palavra é a base de todas as coisas, e se nós queremos ver Deus, se nós queremos falar todas as tardes como Adão falava, nós temos que falar com a palavra, porque você falando com a palavra, você está falando com Deus. É Deus falando conosco. Ou seja, e veja que Adão, ele pensava que Deus não tivesse ouvindo, mas nós sabemos já, e com todos os cursos que aprendemos, com todas as aulas, com todas as ministrações que têm sido feitas ou ensinadas aqui, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Então, nós temos que considerar a palavra de Deus, que a partir do momento que consideramos essa palavra, certamente ela vai gerar na minha vida e na sua vida benefício. Amém. E já que estamos falando de cura, vai gerar benefício uma palavrinha chamada cura. E em Deuteronômio, por gentileza, Deuteronômio 28 foi o versículo do meu casamento. 28:15 está escrito assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Uma coisa temos que aprender também, que não é Deus que coloca as enfermidades. As maldições não foram dadas ou trazidas por Deus. O que gerou foi a desobediência. O que gerou isso foi a consequência. Então, não é Deus que, quando se fala Deus fez todas as coisas, Deus fez todas as coisas menos o mal. Entenderam bem? Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, a palavra, ela já fala lá em João 10:10, que o diabo, ou seja, o maligno, veio somente, ou seja, é a função dele, somente para roubar, para matar e para destruir. Mas veja que no finalzinho, Jesus se apresenta. E eu vim, ele se apresenta. Ou seja, o diabo falou, mas ele se apresentou e falou, mas eu vim para te dar vida, para te trazer vida e te trazer vida em abundância. Ou seja, essa vida em abundância foi a própria vida que você e eu recebemos de Deus no momento que nós nascemos de novo. Quando se nasce de novo é quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Você passa de desconhecido para filho, e de estranho para filho, e de estrangeiro você passa a ser filho. Ele te dá o poder de se tornar filho. Qual é esse poder, amado? Quem é que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? É o Espírito Santo. Ele te dá esse poder.
Ele te convence por dentro e você vê que há necessidade de você receber Jesus como seu Senhor, para te comandar, para que Ele venha, através do Espírito Santo, para te comandar em toda verdade, para iluminar os seus caminhos e para te tirar da dúvida. Ou seja, nunca mais, se você e eu quisermos, nós não seremos enganados jamais, porque nós temos o Espírito da verdade, nós temos a luz da palavra de Deus nos guiando. Amém, amados? É que aprendemos que não é Deus que põe as enfermidades. Aprendemos quando que o pecado que gera enfermidade entrou no mundo o tempo certo. Agora nós vamos em 1 João, já é uma base, uma base para que, sabe, os próximos que entrar aqui, ele já vai seguir, já vai ser mais fácil. Em 1 João 3,8, que fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Isso era o nosso passado. Nós fazíamos dessa maneira, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, o pecado veio, mas está falando aqui na sua palavra que Jesus também veio. Mas veja que a palavra veio Jesus veio com uma função diferente, com uma função de destruir as obras que o diabo faz. Jesus é especialista em destruir aquelas obras, sabe, aquelas artimanhas que Satanás ele tenta colocar dentro da minha vida e dentro da sua vida, através de sintomas, através de pensamentos. Jesus veio para destruir, para quebrar todas as cadeias, como foi cantado, quebrar as cadeias, e nem sempre essas cadeias são visíveis, são invisíveis, mas ele é especialista para quebrar. Isso. E também em Atos 10, 38. Atos 10, 38 está escrito assim, e ainda está falando de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha, e está falando que Deus ungiu Jesus. Nós sabemos que nessa nova aliança, Deus também, ele nos ungiu com poder. E vocês sabiam que todo aquele que é ungido com poder tem o dever de impor, sabe, as mãos? Não é somente o pastor, porque não é o pastor que cura, não é o evangelista que cura, é o Espírito Santo que é especialista, e o Espírito Santo habita dentro de cada pessoa. Muitas vezes o que falta é fé. Eu sou apenas um membro, isso é para o evangelista. Não, é para todo aquele que crê. E se você crê, você pode impor, sabe, as mãos até no seu cachorro, e ele vai ficar curado. Eu faço na minha cachorra. Nossa, ela estava lá com os olhos azuis, sabe, quase que ficando cega. Falei, em nome de Jesus, eu repreendi, sabe, aquela cegueira. E sai, não. Não vai ficar cega, vai ver tudo. E que nem
o cego de Jericó. Ele ficou vendo tudo. E, por gentileza, Lucas, no capítulo 13, versículo 10 ao 16. Aleluia. Nossa, como as horas voam, né? Aleluia. Está escrito assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Veja bem, uma enfermidade há tantos anos, mas só que naquele dia ela se deu de frente com aquele que é especialista, que veio especialmente para destruir as obras do diabo. E continuando, está escrito: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vindo, pois, nesses dias para ser de curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Veja que aqui não está falando de pessoas estranhas, sabe? Está falando de filha de Abraão. E são pessoas da fé que acreditavam em Deus, mas só que nessa área ela necessitava de luz. É por isso que nós temos que identificar, sabe, as áreas que estão em trevas, aquelas áreas que são mais fragilizadas, e falar: Pai, que haja luz nessa área da minha vida, e se é cura, que haja cura, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu vou pular um pouco a expiação de Cristo no Calvário. Ela nos trouxe todo esse benefício. Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou da enfermidade. Essa cura, ela necessita ser conservada, assim como a salvação. Vocês sabiam disso, que salvo, não salvo para todo sempre? A salvação tem que ser desenvolvida dia após dia. Ou seja, se você recebe a cura aqui e de repente tu sai lá na porta, é que alguém fala: nossa, tu está curado mesmo? Ah, não sei, mas será mesmo? É mesmo, rapaz, mas será? A palavra, ela fala que essas pessoas que agem dessa maneira é como as ondas do mar. Não pense esse homem e que receberá algo de Deus pensando, agindo dessa maneira. A fé do tipo de Deus é convicção. A fé do tipo de Deus é certeza. Por mais que fala: não, você não foi, eu creio dessa maneira. E
Uma coisa também que eu falei, que nós não vemos Deus face a face, visivelmente, mas nós temos que crer que agora o cristão do Novo Testamento, ele vive, ele se move, ele enxerga pela fé. E a palavra lá em Salmo 107, 20, ele fala que o Senhor já enviou a sua palavra, essa mesma palavra que nós estamos lendo. Ele já enviou, sabendo que nós não poderíamos ver ele face a face sempre, mas ele providenciou a sua palavra, que é representante dele mesmo. E pela fé você vai entender que ele é a palavra e a palavra é ele, e tem o mesmo valor que fosse ele visivelmente. Isso é fé. Quando você acredita, quando ele enviou a sua palavra e me livrou de tudo aquilo que era mortal, o que tem sido mortal na minha vida? O que tem vindo para mim roubar, matar, para destruir? Nós temos que identificar e partir para cima. Orar é bom, mas só que tem vezes que tem que partir para a ação correspondente àquilo que nós acreditamos. Amém? E se, de repente, um bandido ele quiser entrar dentro da minha casa, eu não vou ficar orando não, sabe? Eu parto para cima dele. E com qualquer coisa que eu estiver na minha mão, como eu já parti para cima de um cara que tentou roubar a minha esposa, eu não tinha nada, eu peguei um pau, parti para cima. Orei, Pai, me ajuda, mas naquela hora a ação foi pegar o pau e correr atrás dele. Uma ação correspondente. Amém, amados? E você pode falar, o crente pode fazer? É uma ação. Olha para o meu tamanho. Ele, um cara, um negrão forte. E se eu não tivesse ação de ter pego aquele pau, ele não ia correr, não é mesmo? Aleluia, Deus é bom. É que Isaías 53, 4, por gentileza, Isaías 53, 4, que está falando assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais um pouco, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos. Aquilo é a palavra falando, é a palavra representando ele, é ele falando através da sua palavra. Livro de Mateus 8, 17, por gentileza. Mateus 8, 17. Eu estou ligado no que foi passado. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Já carregou. Amém. Agora, em 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos. É presente ou é passado? Fomos sarados, já aconteceu. Aconteceu lá no passado,
essa cura foi válida no passado, no futuro, no presente e eternamente. Foi estabelecida. Vou parar só um pouquinho que o pastor, ele me falou que se tivesse alguém para que tivesse um testemunho de cura que fosse bem brevezinho. Aqui tem, sabe, alguém? 1 minuto, por gentileza, fala, olha, Deus fez isso comigo, senão nós vamos deixar para a próxima. E tá bom que aqui é só uma base para que no próximo você possa vir aqui testemunhar. Amém, amados? Então, ele falou que eu posso seguir se não houvesse ninguém para dar testemunhos. Amém? Em Lucas 10, 19, por gentileza. Lucas 10, 19. Ai de vós, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, fala nada, absolutamente nada vos causará dano. Ou seja, com essa ação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele te deu esse poder para você pisar e não para você dialogar com a enfermidade. Ele te deu esse poder e para que você falasse. Um certo tempo, eu vou ser rapidinho, eu fui acometido de síndrome do pânico. 1 ano eu tomava medicação. Síndrome do pânico, entrava dentro dos ônibus, o coração começava, pico, eu vou morrer. Eu tinha que descer de São Vicente para vir a pé para Santos por causa do pânico. Vou morrer. Eu saía de dentro da minha casa com um papel, sabe, escrito com telefone, endereço. Você acha que isso é obra de Deus? É do diabo. Mas só que quando a gente entende, eu vim para aqui e escutei muito o povo falando de fé e como que funcionava. Eu estava preso naquela medicação 1 ano com um psiquiatra, doutor Miguel, muito bom, excelente. Eu chorava muito, deprimido, querendo morrer. Mas 1 ano depois que eu conheci, não foi imediato, que depois que eu conheci, eu fui jogando aos poucos, sabe? Não foi rápido, não. Eu não tive fé para me livrar. E que tem gente que fala, eu joguei? Não, eu joguei. Eu parei de tomar 1 dia, depois 2, depois 3, depois 1 semana, eu não me lembrava mais. Eu falei, nossa, eu não senti nada. E eu descobri que, quando eu descobri que Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo, e que Deus já tinha me dado esse poder estava liberado. É como aquele dinheiro que cai na sua conta, mas você continua duro tendo dinheiro na sua conta. Quando eu descobri que aquelas influências vinham de espíritos familiares para me levar para aquele lugar de onde Deus me tirou, aí eu entendi, a gente vai, sabe, entendendo aos poucos os efeitos que essa palavra da fé gera dentro de cada um. É um processo, é um processo. E nem sempre, não é porque você ou eu, sabe, estamos com um tempo de 20 anos, de 30, é um pastor ou um bispo, mas é um processo. Tem pastores que é forte em
em certas áreas, mas em outra é frágil. Então, mas a palavra, sabe, está aqui para que a gente se fortaleça nela plenamente, porque essa palavra, ela não veio te curar um pouco, ela veio te trazer uma cura plena. Amém, amados? E quando a gente conhece esse poder sarador, quando nós entendemos que Jesus é o autor da vida, o doador da vida, e que essa vida não veio de qualquer pessoa, mas veio de uma pessoa que se importou comigo e com você, e deu essa vida para que eu não pudesse mais viver aquela vida miserável que eu tinha, eu pudesse viver a vida dele agora na terra. As coisas vão ficando mais claras quando a gente entende isso. As coisas vão ficando mais claras, amado. Quando a gente entende que a vida que nós estamos vivendo não é a minha vida, simplesmente é a vida de Deus fluindo através da minha vida. Então, com as minhas ações, com as minhas palavras, porque Ele deixou a sua palavra. Isso é uma arma infalível, porque fala que a palavra de Deus é poder, mas está falando também que ela só é poder para aquele que crê. E se você crê, e que essa palavra tem o poder, tem muitas vezes que tem muita gente que nem vem na frente, mas simplesmente a operação da palavra e do Espírito Santo, à medida que nós nos abrimos por dentro, a palavra e o Espírito vai te alcançando nas suas necessidades, vai tocando naquelas áreas que o homem não vê, mas a palavra, ela pode te alcançar na sua total intensidade por dentro. Ela é intensa, amado, e ela te alcança por dentro, gerando cura. Amém, amados? Deus é maravilhoso. E também em Tiago 5,14, por gentileza, para finalizar, que isso daqui é só uma base para que a gente possa entender os próximos capítulos. Amém? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor Jesus. Vamos quebrar também esse biscoito. Mas já pensou, nesse tempo, você chega em muitas casas de pessoas que nem óleo nem margarina tem. E aí? E você vai esperar o óleo? E você vai ter que ser sábio suficiente para que você entenda que o que cura não é o óleo, mas é o Espírito Santo que está dentro de você, e ele é capacitado para fazer isso. Ou você vai falar, você vai comprar, vai na padaria, vai não sei onde, vai comprar o óleo, depois você põe na minha mão, eu te taco o óleo e tu fica sarada. Não, amado. Isso é fé. Isso é simplesmente fé, porque o que vai curar mesmo é a sua ação de acreditar naquilo que você está fazendo em fé. Você vai fazer sabendo que quando você coloca as suas mãos, é Jesus pondo as suas mãos através das suas. E todas as cadeias e todas as enfermidades serão quebradas. Em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber agora, por gentileza, se entrou, sabe, alguém aqui dentro com algum tipo de dor, de enfermidade. Agora é o tempo de imposição de mãos, porque se não tiver, eu vou ter que continuar.